Amém. Você pode se assentar. Boa noite para quem eu não cumprimentei. Boa noite para você que nos visita hoje. Seja bem-vindo. Se tem alguém aí pela primeira vez, sinta-se em casa. Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. E hoje é dia 11, sabe o que isso quer dizer? Nada. Marcos, capítulo 11, nós lemos do verso 1 até o verso 11. Peço que você mantenha depois, se nós lermos a sua Bíblia aberta, que nós vamos, às vezes, dar uma consultada no texto. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo que ali entrardes, encontrarei um jumentinho amarrado, em que ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: Por que fazer isso? Respondei: O Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para cá. Eles foram e acharam um jumentinho amarrado a um portão do lado de fora, na rua, e o desamarraram. E alguns dos que estavam ali lhe perguntaram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado e deixaram que o levassem. Então levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele seus mantos e Jesus o montou. Muitos também estenderam seus mantos pelo caminho e outros ramos que haviam cortado nos campos. E todos que iam à frente dele, como os que o seguiam, exclamavam: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino do nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém, foi ao templo, tendo observado tudo ao redor, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós te louvamos pela tua santa palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque tu não nos deixaste no escuro, à mercê da nossa própria mente, Senhor, à mercê da nossa própria vontade, à mercê do nosso próprio pecado. Senhor, muito obrigado por isso. Nós te louvamos, Senhor, porque através da tua santa palavra nós podemos encontrar o caminho que nos leva à salvação. Porque através da tua santa palavra, tu nos mostras, Senhor, o teu Filho amado. Muito obrigado por isso, Senhor. Que nessa noite o Senhor possa, Senhor, pela tua graça e misericórdia, levar nossos corações cativos a ti, nossos corações que muitas vezes andam ansiosos, Senhor, que nós possamos descansar em ti. Que eu seja um instrumento em tuas mãos, e, Senhor, e que o teu Santo Espírito opere no coração de cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, então, hoje a gente vai voltar, continuar a nossa série de pregações no Evangelho de Marcos, e nós vamos então iniciar o capítulo 11. Mas antes de a gente entrar no texto propriamente dito, eu queria só trazer uma ilustração, que lá no final vocês vão entender o porquê que eu estou trazendo ela, mas fique com essa história na cabeça. Não sei quantos de vocês já assistiram o filme A Vida é Bela. Eu, particularmente, eu tive uma experiência um pouco desagradável com esse filme, vamos dizer assim, né? Eu ainda estava na época que eu namorava a Giovana, minha esposa, e ela falou: Vamos assistir um filme, amor? Vamos. Ela falou: Já assistiu A Vida é Bela? Estou com vontade de assistir de novo. Eu falei: Não, vamos assistir, né? Não conhecia o filme. A Vida é Bela, pensava, vai ser uma comédia romântica, vai ser feliz, né? Pô, todo bobinho assistindo o filme começa feliz, né? Começa alegre, mas é um filme sobre a Segunda Guerra, gente. No final caiu algum cisco no olho lá, foi triste. Mas o filme, ele conta então, como eu já falei, uma história que se passa na Segunda Guerra. É a história de um casal de italianos, mas que tem uma descendência judia. E por causa disso, eles são levados para o campo de concentração. E quando chegam lá, ele, a sua esposa e seu filho pequeno, de pouca idade, eles são separados. Mulheres para um lado, homens para o outro. Você já assistiu algum filme, já leu alguma coisa, sabe que era assim que funcionava. E não só isso, lá dentro eles separavam ainda adultos e crianças. Mas o pai, aquele pai que não queria ficar sem o seu filho, queria proteger o seu filho, deu um jeito de esconder o filho ali debaixo das camas daquele lugar, daquele onde eles estavam dormindo.
Mas o pai desse filme, ele é muito bem-humorado desde o começo do filme. Você que já assistiu vai se lembrar. Você que não assistiu, talvez eu vou estragar o filme para você, mas assista mesmo assim, que é um filme muito bom. E o pai, para não deixar aquele filho perceber a situação em que eles estavam, a realidade horrenda, a maldade do homem onde eles estavam ali se encontrando, o pai, muito bem-humorado, ele vai fingindo para aquele filho que, na verdade, eles estão numa gincana. Eles estão numa brincadeira. Então, ele tem que se esconder, o filho tem que ficar escondido ali, debaixo da cama, debaixo do travesseiro, para que os organizadores da equipe não encontrem ele. Porque a maior pontuação do jogo é que as crianças fiquem escondidas. Olha só. E que quando os soldados vinham, ele se escondia, ficava quietinho para não ser encontrado. E o pai dizia que todo dia ele saía para fazer provas, para ganhar pontos para a sua equipe. Que sua mãe estava em outra equipe, em outro lugar, e assim ele ia desenrolando a história para que aquele filho não percebesse o lugar horrível onde ele se encontrava. No final do filme, então, os aliados vencem a guerra e o campo de concentração é fechado. Mas no último dia, o menino sai do quarto. E os soldados veem ele. E para salvar o menino, o pai dá a sua vida e morre no último dia do campo de concentração. Nessa hora o cisco caiu no olho e foi tenso. Mas, assista o filme, é muito bom. Tenha essa história em mente, no final vocês vão entender por que eu contei ela. Mas então, esse texto que nós lemos, o texto aqui de Marcos, onde fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o Domingo de Ramos, ele é um texto muito importante dentro do ministério de Jesus, dentro da narrativa da salvação. Nós, aqui nesse texto, nós estamos muito próximos do clímax, do maior momento da história escrita por Deus. Nós estamos muito próximos do momento da sexta-feira da paixão, do momento da crucificação de Cristo. Por quê? Porque essa entrada de Jesus em Jerusalém com o jumentinho, ela aconteceu no domingo, que antecede a sexta-feira da paixão. Então, vamos supor que fosse hoje, que ele estava entrando em Jerusalém, na sexta-feira ele seria crucificado e morto. Está muito próximo, está muito próximo. É o famoso Domingo de Ramos, como eu já falei. Cristo, então, que agora entra em Jerusalém, sendo ovacionado, sendo louvado, que aquela multidão clama ali, quando ele está sobre aquele jumentinho, gritando, Hosana, Hosana, Hosana. Na sexta-feira, aquela multidão ia gritar, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ele entrava em cima do jumentinho, mas ele sairia carregando uma cruz. Ele entrava sendo louvado, mas sairia sendo torturado. Essa é a iminência desse texto que a gente leu hoje. Nós podemos ter uma ideia da importância desse texto que nós lemos, desse acontecimento, quando nós vemos que esse acontecimento está relatado nos 4 evangelhos. Os 4 evangelistas acharam de suma importância relatar isso. Não podia ficar fora do evangelho. O próprio Jesus, muito obviamente, ele conhecia todas as coisas. Ele sabia da importância do que ele estava por fazer. Ele sabia da importância desse dia. Tanto que ele se angustia com a iminência da sua morte. Tanto que ele fica angustiado porque ele sabia que logo ele iria morrer. Só para você ter uma ideia, ter certo essa ideia de que é importante esse texto, abra comigo lá no Evangelho de João, capítulo 12. Para nós vermos as palavras de Jesus a respeito do sentimento dele nesse momento. João, capítulo 12. A partir do verso 27. O texto diz assim, Jesus falando, agora a minha alma está angustiada. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi para isso que vim, foi para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. A multidão que ali estava e a ouvira dizia ter sido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Jesus respondeu, essa voz não veio por minha causa, mas por causa de vós. Chegou a hora do julgamento deste mundo e o seu príncipe será expulso agora. E quando for levantado da terra, atrairei todos para mim. Ele dizia isso referindo-se ao modo pelo qual morreria. O próprio Deus fala nesse dia, se ouve a voz do alto de Deus
nesse dia em que ele entra em Jerusalém, montado no jumentinho. Essa é a importância desse dia, eu quero que você entenda isso. Esse dia foi muito importante na história da nossa salvação. Esse dia é muito importante de todos os dias que está relatado na Bíblia. Esse é um dos dias muito importantes que nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Por isso eu nos pergunto, por que tudo isso aconteceu? Por que Jesus entrou em Jerusalém? Por que ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho? Por que a multidão louvou a Jesus na sua entrada? Por que isso era necessário? Por que isso aconteceu? O evangelista Mateus nos dá uma boa pista do porquê disso. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. Está lá em Mateus 21, 4 e 5. Quando ele diz, isso aconteceu, falando desse dia, falando da entrada de Jesus em Jerusalém. Ele fala, isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelos profetas. E aqui as profecias. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Essa profecia está registrada lá em Isaías 62, 11 e em Zacarias 9, 9. Então, em primeiro lugar, o que nós vamos ver nessa noite é que isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito a respeito de Jesus. Essa expressão, para que se cumprisse, que nós lemos agora, ela se encontra no Evangelho de Mateus pelo menos 10 vezes. O que Mateus estava querendo dizer é que todas as profecias a respeito do Cristo se cumpriram em Jesus. O que Mateus estava querendo demonstrar ali é que toda a história de Jesus ocorreu conforme estava planejado por Deus para acontecer. Desde o seu nascimento virginal, desde a viagem dos seus pais para o Egito, tudo aconteceu na vida de Jesus para que se cumprisse o que estava planejado por Deus. Porque a palavra de Deus sempre se cumpre, meus irmãos. Então Cristo fez o que fez, tudo o que fez, como que seguindo um roteiro, como que seguindo uma sequência de atos preparados, como que seguindo um plano, para que esse plano, o plano de Deus, se cumprisse na terra. Então é por esse motivo que Jesus entrou em Jerusalém. E é por esse motivo que ele entrou montado num jumentinho. Porque ele sabia das promessas, ele sabia do plano de Deus. Então ele entrou para que se cumprisse esse plano. E ele entrou montado num jumentinho também para demonstrar que ele veio, não que ele veio para ser servo, que ele veio para ser oferecido em sacrifício em favor de muitos. Ele veio humilde, montado num jumentinho. Ele não veio montado num cavalo vitorioso, forte, como os imperadores romanos entravam nas cidades, não. Como os judeus esperavam que ele entrasse para libertar eles do povo romano, não. Ele veio entrado no jumentinho, demonstrando que a sua honra, que a sua glória, que a sua salvação não são deste mundo, nem neste mundo. É por isso que ele entrou montado no jumentinho. Mas observe que o texto nos falou que esse jumentinho não tinha sido montado por ninguém ainda. Então sim, ele vem montado num jumentinho, mas um jumentinho que ainda não havia sido montado. Por que isso? Porque mesmo ele sendo servo, ele era Deus. Mesmo ele sendo humilde, ele seria exaltado acima de todo nome. Ele é o rei servo sobre todos os servos e servas de Deus, sobre todos os servos e servas de Cristo. De acordo com a Mishnah, olha que interessante, a Mishnah é um livro de regras judaicas. De acordo com esse livro, ninguém mais poderia cavalgar no animal de um rei. Ninguém mais. Só o rei poderia cavalgar naquele animal. Por isso que o jumentinho de Jesus, ninguém ainda tinha cavalgado. Ele foi o primeiro. Ele foi o rei que cavalgou em cima do jumentinho. Então, com esses atos, Jesus confirma mais uma vez, como nós já vimos aqui, de que ele primeiro seria servo sofredor, antes de ser
o libertador. Ele primeiro seria o servo sofredor, antes de ser o libertador. Portanto, meus amados, ele fez assim, porque ele não veio ao mundo para abolir as leis e os profetas, mas para cumprir, como ele mesmo falou lá em Mateus 5,17. Ele fez isso para que nenhum desvio da lei, nenhum desvio das profecias fosse encontrado na sua vida. É o que nós encontramos lá em 1 Pedro 2,22, nenhum dolo foi encontrado nele. Os escribas e fariseus tentavam de novo e de novo encontrar algum erro em Jesus, pegar ele em alguma falha. Mas a única coisa que eles encontravam no final era a sua própria ignorância quanto à lei, quanto aos mandamentos. Isso aconteceu para que as palavras de Deus se cumprissem. Para que as palavras do Deus eterno, que está acima de tudo e de todos, se cumprissem aqui na terra, aqui no nosso quintal, aqui na nossa casa, aqui. Isso aconteceu para que os judeus não pudessem dizer que faltou provas, que alguma profecia ficou para trás. Isso aconteceu para que fosse plenamente cumprida todas as profecias de Deus referente ao Cristo, ao Senhor, ao nosso Salvador. Isso aconteceu para que eu e você não tenhamos dúvidas de que ele sim foi o Cristo, de que ele não foi um profeta apenas, de que ele não foi um grande homem, de que ele não foi uma pessoa iluminada, um grande filósofo, um grande mágico, seja o que for. Ele foi o Cristo. Nele se cumpriram todas as profecias a respeito do Cristo, desde o Antigo Testamento. Ele é o nosso Rei. A Ele nós devemos honrar, a Ele eu e você devemos cantar o que está escrito no verso 9, verso 10. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Certo, então, nós já entendemos que isso aconteceu porque estava escrito que aconteceria. Isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito. Mas será que é só isso? Um acontecimento do passado e nada mais? Um acontecimento que foi para se cumprir uma promessa e que nada reflete nos dias de hoje? Não, meus amados. Isso não aconteceu tão somente para que se cumprisse o que estava escrito. Mas isso também aconteceu para que se cumpra o que está escrito. Como assim? Vou explicar. Ao entrar em Jerusalém no domingo de Ramos e ser louvado por aquela cidade, ser ovacionado por todos que estavam ali naquela cidade, Jesus não estava apenas cumprindo uma promessa passada, uma promessa do passado, mas ele estava dando início ao reino de Deus nessa terra de forma visível. De forma visível, de forma clara. A gente lê lá em Mateus 21:10 também, que a cidade inteira, o texto fala, a cidade inteira estava louvando a entrada de Jesus em Jerusalém. E eles cantavam de novo o verso 10, bendito o reino que vem. O reino do nosso pai Davi, hosana nas alturas. Então, com esse ato, o Cristo dá o pontapé inicial no reino perpétuo de Davi. Com esse ato, Cristo estabelece o seu reinado, entrando como um rei, sendo louvado como um rei. Reinado, do qual eu e você fazemos parte. Eu e você fazemos parte desse reinado. Como? Sendo igreja. Porque Cristo é o cabeça da igreja, do seu povo, dos seus servos. Ele é o nosso rei. E nesse dia, ele deu o pontapé inicial no seu reinado visível nessa terra. Nós podemos encontrar essa promessa, a promessa desse reinado eterno de Davi, lá em 1 Crônicas 17:14, que diz, Deus falando para Davi, eu o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre. Os judeus esperavam o cumprimento dessa promessa. Os judeus esperavam quando que viria o rei, que seria o próximo rei que ia perdurar para sempre o reinado de Davi. E estava ali.
estava se cumprindo nesse dia. Essa promessa então se cumpriu, essa esperança chegou. O Salvador veio e habitou entre nós e nos salvou. Salvou a mim e a você. E isso não ficou ali preso, circunscrito apenas ao primeiro século, não ficou ali só naqueles dias, não ficou ali só no povo de Israel. Mas o seu reino é eterno. Eu e você fazemos parte desse reino, como eu já falei. Nós oramos como ele nos ensinou, venha a nós o teu reino. Não é isso que nós oramos? Então é ele que vem a nós. É ele que estabelece o seu reino na terra. Eu e você somos seus súditos. Então, assim, de forma semelhante como ele deu partes da terra para o povo de Israel, você lembra da história? Ele distribuiu ali partes da terra para as tribos de Israel. De forma semelhante, tudo que ele deu para mim e para você é para o uso do bom propósito do seu reino. Para o bom propósito do seu reino. É por isso que a árvore que não dá fruto é lançada fora no fogo. É por isso que o joio é separado do trigo e o joio é lançado no fogo. Por quê? Porque a sua vontade é feita e o seu reino, no seu reino, assim na terra como no céu. Já aqui e agora. O seu plano e o seu projeto se cumprem sempre. Toda a provisão necessária para que o seu plano se cumpra sempre está no lugar certo, na hora certa, como aquele jumentinho. O seu plano sempre acontece. A sua provisão é sempre nos dada no momento e na hora certa para que o seu plano se cumpra. Tudo aquilo que nós temos é provisão de Deus para o bom propósito do seu reino. Em terceiro lugar, Cristo não veio então somente para que se cumprisse aquilo que estava escrito, nem somente para estabelecer o seu reino no presente para que se cumpra o que está escrito, mas também ele veio para garantir que se cumpram as promessas futuras do seu reino. Repare algo interessante comigo nesse texto. Cristo vai até Jerusalém. Ele pede para os seus discípulos buscarem ali um jumentinho. Ele monta nesse jumentinho, ele entra em Jerusalém, é louvado em Jerusalém. E no final do texto, o texto diz que ele observa tudo, vai até o templo, observa tudo e vai embora. Ele não faz nenhum milagre, ele não faz nenhum grande sermão, mesmo tendo uma multidão ali à sua frente. Quase que como um ato, quase que como uma encenação, quase que como uma entrada num palco. Ele vem, faz a sua cena, faz o seu ato e vai embora, de volta para fora do palco. Os objetos desse teatro, desse ato, são colocados no lugar certo, prontos ali. Se você já fez teatro, já viu teatro alguma vez, você sabe, né? Sei lá, o cara vai usar uma espada. Ali, escondidinho no canto, atrás do baú, tem uma espada que ele vai pegar. Já estava ali um jumentinho, também preparado para Jesus, para aquele ato, pronto para ele executar. Os donos do jumentinho já sabiam que ele ia pegar, já estava preparado. Ele sabia o que fazer. Jesus sabia, ele vai, faz o seu ato, faz a sua cena e sai. Tendo essa analogia em mente, tendo essa comparação em mente, Calvino vai nos dizer que o mundo é o palco do teatro divino. O mundo é o palco do teatro divino. Um palco criado por Deus para o teatro da sua glória. Muitos outros autores, eles desenvolveram essa ideia do palco divino, do teatro divino. Mas tem um teólogo que eu gosto muito e que para mim é um dos grandes teólogos atuais, que se chama Kevin Van Hooser. Kevin Van Hooser, em seu livro O Drama da Doutrina, ele desenvolve essa metáfora, essa comparação e essa ideia de uma forma muito bonita. E ele faz as seguintes comparações, preste atenção, é muito interessante. Ele compara as escrituras, a palavra de Deus, como o roteiro desse drama, como o roteiro desse teatro, como onde estão escritos os momentos, onde estão escritas as falas, as atitudes
desse teatro divino. Ele compara Deus como o dramaturgo, aquele que escreve a história do mundo. Ele compara o Espírito Santo como o diretor que faz com que essas cenas aconteçam, esses atos aconteçam com perfeição. E ele compara também a igreja como a companhia de teatro, como o grupo de teatro de atores que atuam este roteiro, que são as Sagradas Escrituras. Olha que beleza, como isso dá um pouco mais de tato, digamos assim, para as palavras, para aquilo que a gente tem que fazer. A gente olhar as Escrituras dessa forma. Isso não quer dizer, meus amados, que eu e você vivemos uma vida de faz de conta. Não é isso. Não quer dizer que a gente aqui agora vai atuar um papel que não é nosso. Não é isso que ele está querendo dizer. Mas ele está querendo dizer que Deus escreveu o seu drama divino. Ele escreveu toda a história do universo. Desde antes da criação do mundo, até quando este for restaurado, um novo céu e numa nova terra, já estava e já está tudo escrito e planejado e preparado. Tudo aconteceu e vai acontecer como Deus escreveu e determinou. O ponto alto, o clímax do herói da história já aconteceu, que foi Cristo Jesus, o Deus que escreveu a história, encarnou na sua própria história. A gente fala, do esvaziamento de Cristo, de vir e habitar como homem. Ele era o autor da própria história, e ele se esvaziou de autor, de dono da história, para se fazer personagem dessa história. O autor de todas as coisas se fez personagem por amor a nós. Ele obedeceu fielmente o seu roteiro até a morte. Como nós acabamos de ver, ele entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, para cumprir o roteiro divino. Cristo, então, o autor da história, veio ao mundo e assumiu o papel de Adão, o papel que Adão não soube interpretar. Ele veio e interpretou esse papel de forma perfeita e disse, viu? É assim que faz, entendeu? Adão não soube fazer, Adão não soube interpretar o seu papel. Adão falou a fala errada, fez a atitude errada no momento errado. Cristo veio, foi tentado, não pecou, cumpriu todas as promessas, cumpriu toda a lei para dizer, é assim que faz, é assim que faz. Por amor a nós, para que nós pudéssemos lembrar qual que é o nosso papel, para que eu e você pudéssemos lembrar qual que é o nosso roteiro, o roteiro da minha e da sua vida. Para que nós pudéssemos lembrar o que é esperado de nós, para que nós pudéssemos lembrar para o que fomos criados. Ele, Cristo, é o verbo, Ele é o roteiro, é o script do drama divino encarnado. Gente, olha que maravilhoso isso. Ele é a plenitude de todas as coisas, feito carne, feito história. Ele está na história do nosso mundo. Ele se inseriu na história. O Deus criador do tempo se inseriu no tempo. Olha que grandioso isso. Igor Miguel, comentando sobre essa ideia de teodrama, do drama divino, ele diz que a encarnação do verbo é a teatralização de Deus no palco da criação. Vou ler de novo. A encarnação do verbo é a teatralização de Deus no palco da sua criação. Essa história, então, a história do mundo, escrita pelo autor de todas as coisas, é muito mais real do que qualquer coisa física que eu e você podemos tocar. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. Essa é a realidade de fato. Como disse Marco Teles aqui nesse púlpito, numa das suas pregações da nossa conferência, saudade conferência, ele disse, todo o resto, tudo aquilo que nós tocamos, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós cheiramos, não passa de neblina, não passa de poeira, é passageiro. O mais real de tudo é o reino de Deus, é a sua história, é o drama divino escrito para o mundo inteiro. Van Hoosen então vai continuar e vai nos dizer
que a nossa tarefa, a minha e a sua tarefa, como atores da companhia do teatro de Cristo, é nós conhecermos o nosso roteiro, é nós conhecermos aquilo que é esperado de nós fielmente e seguirmos fielmente esse roteiro. Por quê? Porque a salvação nos insere dentro desse teatro, a salvação nos insere dentro do teatro divino. Nós, eu e você, meus amados, olha que privilégio, nós somos coadjuvantes do maior ator dessa história. Eu e você somos coadjuvantes do próprio autor da história. Eu e você somos coadjuvantes de Cristo na história da salvação. O problema é que às vezes nós não queremos ser coadjuvantes. O problema é que às vezes nós queremos ser o autor da nossa própria história. Está muito em alta isso, né? Seja o autor da sua própria história, seja o criador da sua própria sorte. Não é isso que o Evangelho nos ensina. O que o Evangelho nos ensina é que nós somos coadjuvantes ao lado de Cristo. Nós queremos usurpar o lugar de diretores da nossa história. Nós queremos o centro do palco, os holofotes apontados para nós, quando esse lugar é de Cristo e Cristo somente. Não há carreira solo, meu amado, na vida em Cristo. Esse foi o erro de Adão. Foi tentar ser o Senhor da sua própria vida. Portanto, meus amados, nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos conhecer o roteiro do drama divino para as nossas vidas. Para que nós possamos saber o que é esperado de nós. Para que nós possamos saber qual é o nosso papel. O que nós devemos fazer. O que nós devemos falar. Para que nós possamos executar essa atuação com uma cosmovisão cristã, real, pujante, forte, completa, que abranja toda a nossa vida. Uma atuação fiel ao roteiro que são as Sagradas Escrituras. O enredo da salvação, então, escrito por Deus e encarnado em Cristo, inspirou muitos filmes que eu e você já assistimos. Sabe, o filme em que o herói aparece, aí ele sofre, aí ele vai lá na sua maior dificuldade, salva a princesa, salva o mocinho, salva... É inspirado na redenção divina. É inspirado na redenção divina. Assim também esse filme que nós falamos lá no começo, A Vida é Bela, a salvação do menino pela morte do pai. Mas diferente do filme, meu amado, que nós começamos essa pregação falando, o drama divino, as Sagradas Escrituras, a história da minha e da sua salvação, que o nosso Pai Celestial nos contou para mim e para você, é real. É real. Não é de faz de conta. É real. Essa história é real. É muito mais real do que qualquer dificuldade e aflição que eu e você possamos passar. A esperança é certa. Eu e você, nós vamos vencer a guerra. Eu e você vamos vencer. A vitória é nossa. A vitória está garantida porque a história já está escrita e vai acontecer como está escrita. Assim como aquele pai do filme, Cristo morreu para nos salvar. Cristo morreu para salvar a mim e a você. Mas Ele não salvou só um filho, Ele salvou muitos filhos. E não somente isso, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E Ele vai nos sustentar, Ele vai nos levar até o fim. E vai habitar conosco nos céus, celebrando a vitória do Cordeiro sobre os poderes malignos. Nós então viveremos como uma família, como um povo, como uma nação santa, eternamente com Ele. Seremos revestidos então, meus amados, com um novo corpo, com um corpo glorificado. Nós seremos revestidos com o figurino eterno da nossa história divina. Mas como isso influencia, ou deve influenciar a minha e a sua vida? De forma resumida, meus amados, nós devemos lembrar que sempre, independente de onde nós estivermos, nós sempre estamos a serviço de Deus.
Em tudo que nós fizermos, ou para usar mais uma vez a metáfora que nós trouxemos hoje, nós sempre estamos inseridos dentro do teatro de Deus. Não é só aqui no domingo que nós fazemos essa encenação, são todos os dias da nossa vida. Em todos os dias nós devemos ser fiéis ao enredo, ao script, que são as Sagradas Escrituras. Assim como Cristo for fiel ao entrar em Jerusalém e por toda a sua vida. Em primeiro lugar, então, para qualquer área das nossas vidas, nós precisamos nos encher da palavra de Deus, nós precisamos nos encher do conhecimento das Sagradas Escrituras, precisamos saber o que Ele nos revelou, precisamos conhecer aquilo que é esperado de mim e de você, para que quando chegar o momento da nossa atuação, nós possamos saber o que falar, nós possamos saber o que fazer, mas para isso, nós precisamos conhecer o script, nós precisamos conhecer o roteiro, nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. Se nós não conhecermos, nós não saberemos o que fazer. Simples assim. De uma forma prática, então, meus amados, no nosso casamento, lembre-se de que a nossa união matrimonial, o seu casamento, não é apenas uma união amorosa, mas é uma instituição estabelecida por Deus, que deve refletir a união de Cristo com a igreja. Isso que representa o casamento dentro do teatro divino, aponta para a união de Cristo com a igreja. Lembre-se disso, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja, honre seu marido, porque você não está casado para ser feliz, mas você está casado para servir a Cristo nesse mundo. Com os nossos filhos, apresente aos seus filhos o reino de Deus, apresente a salvação por meio de Cristo Jesus, encharque o coração dele, encharque a mente dele com as verdades eternas, para que ele possa, quando for mais velho, ser fiel a esse enredo na sua vida adulta. Porque o seu filho, o meu e o seu filho, não são nossos, mas eles estão conosco. E o nosso papel, a nossa tarefa, é apresentar para eles o caminho de Cristo. No seu trabalho, trabalhe como para o Senhor. Busque sempre avaliar se o que você faz e como você faz glorifica a Deus no que você está fazendo. Respeite e honre aqueles que devem ser respeitados e honrados, não porque eles são bons com você, mas porque a palavra do Senhor assim ordena. Seja correto perante as leis dos homens. E que o seu trabalho, o meu e o seu trabalho, seja um meio de glorificar a Deus e não de satisfazer os nossos desejos. Por fim, na igreja, tenha em alta conta, valorize a sua igreja, valorize o domingo, valorize o culto ao Senhor, valorize o tempo em que você está aqui, ouvindo da santa palavra de Deus. Porque é aqui que você se prepara para enfrentar o dia a dia no palco divino. É aqui que você se prepara para enfrentar os diversos cenários desse mundo. Os cenários de pandemia, os cenários de prosperidade, os cenários de tristeza, os cenários de força. É aqui. Então valorize a sua igreja, ame a sua igreja, sirva a sua igreja da melhor forma, de todas as formas que você puder. Concluindo então, meus amados, Cristo já veio, Ele já veio. O reino de Deus já veio a esse mundo e já está nesse mundo. O meu e o seu lugar nessa história é sermos servos fiéis e cumprirmos nosso papel fielmente, assim como Cristo cumpriu, porque Ele é o nosso maior exemplo. Amém? Que Deus nos ajude. Vamos orar a Ele mais uma vez. Santo Deus, nós te louvamos. Nós te louvamos porque Tu enviaste o Teu Filho a este mundo. Nós te louvamos porque Tu não és um Deus que criou o mundo e deixou este mundo à própria mercê. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és fiel à Tua palavra.
Nós te louvamos, Senhor, porque Tu tens todas as coisas planejadas. Nós te louvamos, Senhor, porque pela Tua graça e Tua misericórdia, Tu nos chamaste para fazer parte dessa história. Então nós te pedimos, Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor, cheios da Tua santa palavra e guiados pelo Teu Santo Espírito, que é o diretor dessa história neste mundo. Que nós possamos ser fiéis, Senhor, ao papel que nos é outorgado. Que nós possamos, Senhor, ser encontrados fiéis à Tua santa palavra. Que nós possamos fazer, falar, pensar e agir, Senhor, de acordo com o que Tu tens nos instruído na Tua sã doutrina, Senhor. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. Que assim como Cristo foi obediente, que assim como Cristo foi um servo fiel, que assim como Cristo cumpriu tudo que lhe era esperado, que nós, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, através do Teu Santo Espírito, possamos ser encontrados fiéis. E sempre, Senhor, sempre, 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 para a honra e para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.